E aí pessoal, eu sou o Icaro, aqui é o canal Mátesis, né? E na verdade eu ia fazer um outro vídeo, né, que seria sobre um review do livro Umbrales de la Filosofia do Álvaro Calderón, né? Principalmente na parte de lógica e introdução dele. Mas acabou vindo à tona essa discussão do Monark e do Nando Moura, e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para discutir algumas considerações ali, não a questões sobre cânon, sobre confiabilidade de testemunho, que eu não vou ignorar, e vou discutir simplesmente a questão dos milagres, da relação dos milagres e do sobrenatural que o Monark diz que é a razão fundamental para ele desconsiderar Jesus como Deus, etc. né? Então eu vou tomar isso como problema central, o caso central lá do debate entre eles dois, e vou fazer algumas considerações sobre os apontamentos do Nando Moura, e alguns erros, né? algumas coisas que eu acho ali que seriam má compreensões do problema, né? Então basicamente é isso. Então previamente já se curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, né, esse vídeo e vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente poderia considerar é um tanto retórico, né, por parte do Nando Moura. Por quê? Primeiro o contexto. O contexto é o seguinte, né? O Monark apresenta como argumento fundamental para a rejeição dele, né, da natureza divina de Cristo, é que para ele é completamente absurdo, né, que Deus possa ter rompido a ordem natural e ter se feito homem e praticar milagres e não sei o que. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Ele tem uma visão, que é uma visão do senso comum por conta da influência do mecanicismo, né, do período moderno, de que o mundo é completamente autossuficiente e fechado, né? Então ele acha que é completamente absurdo, né, que uma determinada regra, né, que ele diz, as regras claras, né, ele acha que esse evento, né, de Jesus Cristo ser Deus, da reencarnação, da encarnação, etc., a encarnação do verbo, do logos, é completamente absurdo, né? Porque iria contra a própria ordem da realidade, não sei o quê. Então, e daí a rejeição dele do que ele coloca sobre o termo sobrenatural, de forma bastante confusa, né? Então, dado esse erro, que depois a gente vai ver a razão do porquê ele é um erro, o Nando Moura apresenta uma argumentação um tanto quanto pueril, né? Qual é essa argumentação pueril? É uma argumentação que ele começa a apontar para várias evidências de ordem, né? No que se chama de fine-tuning, né? Na filosofia da religião, né? Que a ordem do cosmos ela é completamente ordenada de forma precisa, né? Ela tem um fine-tuning, ela é ordenada de forma muito precisa, ok? E ele começa a apontar as diversas considerações, né, das ordens do cosmos e dizer que isso tudo, inclusive até a existência, seria sobrenatural, né? E basicamente isso é um jogo retórico, né? Porque sobre qualquer definição de sobrenaturalidade, né, ou até de preternaturalidade, que há uma diferença entre o natural, o preternatural e o sobrenatural, que eu não vou entrar aqui no mérito, né? Não vou entrar nessa discussão. Mas basicamente o argumento do Nando Moura é baseado numa premissa oculta falsa, né? Que a premissa oculta seria uma definição equivocada de sobrenatural, né? Quando ele começa a elencar esses casos, né, de fine-tuning na natureza, e ele diz que tudo isso são indícios ou evidências de sobrenaturalidade, ele está utilizando, né, de forma oculta uma definição de milagre, de sobrenatural, um tanto quanto equivocada, que é o simples fato de uma coisa causar maravilhamento, né, de uma coisa ter um certo componente de extraordinariedade, não se segue, né, que aquilo é sobrenatural ou ou mesmo miraculoso, né?
por exemplo, qualquer evento que tenha uma baixa probabilidade e que venha a ocorrer, segundo essa definição, segundo essa caracterização ou compreensão do sobrenatural e miraculoso, seria miraculoso, né? Ou seja, meras improbabilidades, né? Eventos improváveis, né? Que ocorressem na natureza, seriam, segundo essa definição, miraculosos, né? Então, por exemplo, sei lá, o sujeito conseguir jogar 3 vezes uma coisa ao mesmo tempo, não é uma improbabilidade, isso não tem nada de miraculoso, né? Ou, sei lá, ele jogar um dado, né, e cair uma certa sequência de vezes o mesmo número, é uma improbabilidade, mas isso não se segue de maneira nenhuma que esse evento é miraculoso, né? É miraculoso ou sobrenatural, ok? Então, essa caracterização seria o primeiro defeito da consideração do Nando Moura, né, na argumentação do Nando Moura, que tem um certo tom muito mais retórico do que propriamente lógico. Dito isso, né, feito esses apontamentos iniciais, a gente pode ir agora para a questão que eu queria discutir propriamente dito, né, que é examinar as considerações do monarca, né, e tomar ela como base para discutir e fazer alguns apontamentos que eu acho que seriam melhor resolvidos e melhor esclarecidos do que as considerações que o Nando Moura faz, né? É a orientação que ele toma. Então, se a gente ver lá no vídeo do Monark, né, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o Iago Martins, do 2 Dias de Teologia, ele está lá comentando a questão sobre a ressurreição de Deus, os relatos bíblicos, etc., sobre fazer milagres, etc., etc. E o monarca intervém justamente para dizer que ele não acredita no sobrenatural, né? E a razão que ele apresenta logo em seguida é a seguinte, né? Ele acha que ele não acredita, ele diz que eu não acredito nisso, eu não acredito em Jesus, eu não acredito que Jesus é Deus, que faz milagres, não sei o quê, porque eu não acredito no sobrenatural, né? E a razão que ele dá para isso, como eu até falei já no início do vídeo, é justamente que para ele Deus estabeleceu as regras, né? A realidade tem um conjunto de regras estabelecidas e invioláveis e não faz o menor sentido Deus conseguir violá-las, né? Ok? Então essa é a compreensão do monarca, né? Então o Nando Moura ele vai apelar justamente para algumas considerações que, por exemplo, tem uma hora que ele fala lá da origem a origem cosmológica do universo, não sei o que, o que me parece ali ser um esboço, né? Um esboço de apresentação do argumento Kalam, do Craig, não, que a gente poderia chamar aqui de grosso modo aqui, de uma tentativa de articulação de um argumento cosmológico, ok? E por que é que eu acho que isso não é razoável, não é uma via muito boa, né? Em primeiro lugar, porque o problema em torno da questão não diz respeito na ordem da razão última, né? Na verdade, a questão ali é uma má compreensão da ordem do que a gente poderia chamar da estrutura modal da realidade, né? Para quem não sabe aqui, eu vou dar um esboço rápido do que é modalidade, né? Modalidade são modos com que, eu vou falar aqui de modalidade de Ré especificamente, não modalidade de dicto, né? Então, modalidade de Ré, né, é aquelas modalidades que diz respeito à própria realidade, né? De Ré aqui diz respeito às coisas, ok? Então, modalidades são noções, diz respeito a uma série de noções que são chamadas modais, né? E essas noções modais são noções como necessidade, possibilidade, impossibilidade, contingência, não contingência e etc., né? E entre essas modalidades, há muitos tipos de modalidades, né? As modalidades lógicas, que dizem respeito, por exemplo, uma impossibilidade lógica, por exemplo, é a não contradição. O princípio de não contradição, interpretado metafisicamente, ele diz respeito a uma impossibilidade lógica, okay? Que não é possível, né? Ou necessariamente não é o caso que P e não P. Okay? Necessidades, você tem as necessidades metafísicas, né? Por exemplo, que Sócrates é ser humano, por exemplo, é uma necessidade metafísica, ou que
água é H2O. E você tem também as chamadas necessidades nômicas. Né? As necessidades nômicas ou físicas, necessidades físicas ou nômicas, são aquelas necessidades que diz respeito à ordem das leis da natureza. Então, uma necessidade nômica é uma necessitação, é ela própria uma lei da natureza ou uma necessitação da lei da natureza. Né? Ou, então, uma simples regularidade, né? Porque as leis da natureza, normalmente, a discussão em torno do Estatuto das Leis da Natureza se dá justamente sobre essa questão do componente modal ou não modal. Né? Você tem a tradição Humeana, que defende que o Estatuto das Leis da Natureza se radica simplesmente num componente regulativo. Né? Elas são simplesmente, as leis da natureza diz respeito simplesmente a uma ordem regulativa que é descrita, né, pelas nossas teorias científicas. Okay? Só que há uma outra tradição, né, que retoma esse componente modal. Né? E essa tradição, por sua vez, ela defende que as leis da natureza, né, elas dizem respeito a certas necessitações. Né? Necessitação é uma determinada implicatura, né? É uma determinada condicionalidade subordinada a um operador de necessidade. Daí o nome de necessitação. Grosso modo, porque esse nome implicação tem uma certa ambiguidade, há muita confusão em torno dele, mas a gente pode dizer que, grosso modo, que a necessitação é uma implicação sobre necessidade, é uma implicação que está sobre o escopo de um operador de necessidade. Okay? Então, dito isso, né, qual é o problema ali que eu acho que seria uma via mais interessante para esclarecer essa questão, né, e abrir a discussão ali de uma forma mais significativa sobre essa questão, né? Que eu acho que é um bloqueador do monarca, né? O bloqueador do monarca, que eu acho, é que ele tem uma crença, né? Uma crença falsa de senso comum, em que o mundo é regido por um mecanismo inviolável, né? E é plenamente plausível que ele tenha essa crença falsa pelo senso comum, porque dada a influência muito forte das discussões mecanicistas, né, no senso comum. Se você for ver, ainda hoje, né, pelo menos no senso comum, não hoje na academia, porque é uma discussão muito mais técnica e mais relevante sobre isso, mas no senso comum as pessoas ainda têm essa ideia de que as verdades científicas elas são invioláveis. Né? E nessa medida, quando você fala de leis da natureza, que é, digamos assim, o ápice, né, dessas verdades científicas, aí é que elas são invioláveis mesmo. Então, o que me parece estar ali subentendido no raciocínio do monarca, na rejeição dele, é justamente essa compreensão mecanicista da ordem modal do mundo. Okay? Então, a questão é justamente sobre o Estatuto Modal das Leis da Natureza. Né? Então, se a gente discutir essa questão do Estatuto Modal, a gente vai ver o seguinte: em que medida um milagre ele pode ocorrer? Ora, se a gente aceita uma compreensão de leis da natureza, né, que elas são fundadas, né, o grounding dela está radicado simplesmente em regularidades, né, então é plenamente possível, né, que Deus possa agir na realidade, porque essas, se forem simplesmente regularidades, elas são claramente contingentes, né? São casos de verdades contingentes, no sentido modal, né? Uma determinada proposição é contingente, se ela pode ser verdade, é possível que ela seja verdadeira, mas também é possível que ela seja falsa, né? Então, uma coisa é contingente na medida em que é possível, né, ela é verdadeira aqui, mas poderia ser falsa. Né? Então, por exemplo, o fato de eu estar aqui sentado é uma contingência, né? A proposição, o Ícaro está sentado na sua cadeira, na sua casa, né, no seu quarto, é verdadeiro, mas poderia ser falso. Poderia ter saído para fazer um pagamento ou uma coisa parecida. Então, nesse mesmo sentido metafísico, nesse caso aqui no sentido metafísico, da possibilidade metafísica, é plenamente possível, né, se a gente assume uma teoria humeana da coisa, de que
é possível que essas leis da natureza sejam metafisicamente contingentes, ok? Então é possível que elas sejam falsas em algum estado de coisas maximamente consistente, em algum estado possível de coisas maximamente consistente, ou maximamente compreensível, né? Por sua vez, a gente pode também compreender, como eu já falei, essas leis da natureza como necessitações, né? E nessa medida, a compreensão que iria mais para a ordem do monarca é achar que toda necessidade física ou nômica é metafísica, né? Porque a necessidade metafísica é a mais forte, ela é um tipo de necessidade radical, né? mais forte, ok? Então, a tese seria justamente para defender essa espécie de compreensão inquebrantável da ordem física, né? Que impediria qualquer ação de Deus na realidade, seria justamente defender a tese segundo a qual as leis da natureza, né, ou seja, as necessidades físicas, são necessidades metafísicas, ok? Essa tese, né, na literatura, né, na literatura de metafísica da modalidade, chamada de tese da subsunção. A tese da subsunção é a tese segundo a qual para qualquer estado de coisas P, né, se P é uma verdade física necessária, ou seja, necessariamente P no sentido físico do necessário, segue-se que P é metafisicamente necessário. Então, para todo P, se P é fisicamente necessário, então P é metafisicamente necessário. Eu vou colocar aqui embaixo aqui para quem quiser acompanhar, eu vou colocar a fórmula que expressa isso, né? Que vocês vão ter justamente essa fórmula aqui que expressa justamente isso, né? Você tem aqui um quantificador, um quantificador proposicional, né, para todo P, e você tem um condicional, e o antecedente expressa justamente a necessidade, que é esse boxzinho, esse box, né, essa caixa, e esse Fzinho ali expressa justamente qual é a necessidade física. Então, se é fisicamente necessário que P, então é metafisicamente necessário que P, né, para qualquer P, qualquer que seja esse P. Então essa é a tese da subsunção, né? Essa tese, por sua vez, ela já foi muito criticada, né? Por exemplo, para quem tiver interesse em aprofundar mais essas questões, vocês podem ir atrás do artigo do Kit Fine, Varieties of Modalities, né? E no Variety of Modalities você tem justamente o caso lá da lei dos quadrados, né? Que ele toma a questão da gravitação universal como um caso para mostrar a falsidade dessa tese, né? Então você tem lá a tese da gravitação universal, vou colocar aqui a fórmula, muitos de vocês já devem conhecer, se vocês não faltaram as aulas de física. Então ela vai dizer justamente que a força gravitacional é determinada pelo produto das massas, né, dado a constante gravitacional, inversa, e dada a inversa, né, da distância entre essas massas, né? Então vocês estão vendo, eu vou colocar aqui embaixo, né? Vocês têm aí justamente que F é igual a G vezes M1 vezes M2, produto de M1 e M2 sobre R ao quadrado, né? Então, no caso, se vocês forem ver lá esse artigo que eu mencionei do Kit Fine, vocês vão ver justamente o que, né? O argumento do Kit Fine é mostrar justamente que a lei da gravitação, né? Você tem a lei da gravitação, que chama de lei dos quadrados, e você teria a lei dos cubos, né? A lei dos cubos diria respeito às chi-massas, né? Seria uma massa que não respeita essa ordem gravitacional, que ao invés dela ela reger sobre a inversa do quadrado, ela seria a inversa do cubo, né? Vou colocar também aqui, e ele chama isso a lei do cubo, né? Então, nesse caso, o que ele apresenta é justamente que haveria nos estados maximamente consistentes, né? Ou seja, nos chamados mundos possíveis, nos estados possíveis maximamente consistentes, que são regidos pela lei da natureza atualmente, né? que se obtém, né, atualmente, você teria justamente a satisfação da lei dos quadrados, né? Mas em outros mundos metafisicamente possíveis, você teria a lei dos cubos, ok?
Então, o que ele mostra justamente com isso é que o caso da lei da gravitação universal, né, que é talvez uma das leis da física mais fortes, né, e mais estabelecidas, ela seria, por sua vez, metafisicamente contingente, né, porque ela seria uma necessidade nômica ou uma necessidade física, mas, por sua vez, ela seria metafisicamente contingente, porque haveria certos mundos possíveis em que a lei dos cubos valeria e, portanto, na medida que a lei dos quadrados são incompatíveis, então você teria justamente mundos possíveis em que ela é falsa. Portanto, ela seria contingentemente, ela seria uma verdade metafisicamente contingente, não uma metafisicamente necessária. E o que é que isso tem a ver, né, se você não seguiu muito bem a argumentação aqui, o que é que você pode se perguntar? O que é que tem a ver isso com a discussão lá dele? Tem tudo a ver, né, porque a tese do que está subjacente à aversão do monarca sobre a questão dos milagres, do sobrenatural, é porque ele acha justamente, ele acha não, né, porque ele não sabe o que é isso, mas ele pressupõe de uma forma não compreendida, né, a tese da subsunção, ou seja, que toda verdade, toda necessidade física é uma necessidade metafísica, né? Então, o que eu acho aqui que se poderia fazer era justamente mostrar, né, que a necessidade física das leis da natureza, por exemplo, no caso da lei da gravitação, elas não se seguem, né? Não se segue que do fato de uma coisa ser uma necessidade física das leis da natureza, por exemplo, se segue que ela é uma necessidade metafísica, ou seja, que ela é ela é verdadeira em todos os mundos possíveis, né? Que, pensando nos mundos possíveis, aqui, para quem não sabe, mundos possíveis não tem nada a ver com física, né? Tem a ver com a teoria da modalidade e a semântica dos mundos possíveis, a teoria dos modelos envolvida na lógica modal, ok? Então, basicamente, um ponto que eu acho que seria muito mais já do que falar de argumento cosmológico, que não faz muito sentido dentro do contexto da tese do monarca, é justamente dirimir essa premissa oculta e mal compreendida, né, mal refletida do monarca, que é justamente de que o mundo a realidade física ela é completamente inquebrantável e toda necessidade física, e essa compreensão mal refletida, ela teria como uma premissa mais articulada a tese da subsunção, que seria que toda necessidade física é uma necessidade metafísica. Então, na medida que você argumenta e mostra, né, e falsifica a tese da subsunção, né, você tem justamente o resultado de que a falsidade da tese a tese da subsunção. Você tem a falsidade da subsunção, que é justamente que não é o caso que não é o caso que toda verdade, toda necessidade física é uma necessidade metafísica, ok? Então, esse seria o ponto de abertura. E daí a gente poderia discutir muito mais e esclarecer pontos na nossa teoria metafísica que permitiriam ou não, né, que abririam ou não, mas a questão sobre Deus, etc., a existência de Deus, etc. Aí já entraria em uma coisa que tomaria mais tempo. E aqui já está passando o tempo, a gente já está tomando muito tempo. Então, o ponto aqui seria basicamente o seguinte: se a gente derruba a tese da subsunção, você derruba justamente essa compreensão de que as leis da natureza são completamente inquebrantáveis, porque essa compreensão de senso comum, né, de pessoas que têm um contato com literatura cientificista, né, elas têm essa má compreensão, porque eles pensam que é meio que intuitivo que as leis da natureza, né, ou seja, as necessidades físicas, são todas elas necessidades metafísicas, ou seja, uma necessidade física ela é verdadeira em qualquer mundo possível, irrestritamente, né, pensando aqui dentro de um sistema S5, ou seja, estou falando aqui da lógica modal, obviamente, né? Então, basicamente seria isso, né? Eu acho que o ponto do nanomoro, ele se atrapalha muito e não vai ao que eu considero ser o núcleo da questão. O núcleo da questão é justamente derrubar a tese, né? Essa tese que, tecnicamente, a gente poderia vincular à tese da subsunção. Na medida que a gente derruba a tese da subsunção, permitiria justamente discutir de forma mais
criteriosa a questão dos milagres e do sobrenatural. Então, basicamente é isso, pessoal. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, né? Se inscreva no canal. Se você teve qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. E basicamente é isso. Um abraço a todos e até mais.